Você acredita que uma pessoa pode sobreviver depois de ter o cérebro atravessado por uma barra de ferro? Pode parecer ficção científica, mas aconteceu de verdade. Essa é a história inacreditável de Phineas Gage, o homem que desafiou a lógica médica e ajudou a ciência a entender como o cérebro funciona. Prepare-se para conhecer um caso real que parece roteiro de filme, mas é um marco da neurociência. Phineas Gage era um jovem trabalhador americano. Nascido em 1823, ele trabalhava como capataz em uma equipe de construção de ferrovias nos Estados Unidos. No estado de Vermont, era considerado um homem exemplar, disciplinado, inteligente, educado e extremamente confiável. Mas tudo mudaria em um único instante, no dia 13 de setembro de 1848. Naquela tarde, Phineas e sua equipe estavam usando explosivos para abrir caminho em uma área rochosa, onde a linha férrea seria instalada. A técnica envolvia cavar um buraco na rocha, colocar pólvora, encaixar um pavio e pressionar tudo com uma barra de ferro, chamada vergalhão de aterro. Só que algo deu errado. Sem saber, alguém esqueceu de colocar areia para proteger o contato entre a barra de ferro e a pólvora. E quando Phineas bateu com força a barra no buraco, uma faísca foi o suficiente para detonar a explosão prematuramente. O resultado foi chocante. A barra de ferro, com mais de 1 metro de comprimento e pesando 6 quilos, foi lançada como um projétil. Ela entrou no rosto de Gage, logo abaixo da bochecha esquerda, e saiu pelo topo do crânio, levando com ela um pedaço do cérebro. A barra voou mais de 20 metros após sair da cabeça dele. Os colegas ficaram horrorizados, acreditando que Phineas estivesse morto. Mas ele não só não morreu, como também permaneceu consciente o tempo todo. Sim, você ouviu direito. Phineas Gage se levantou poucos minutos depois do acidente, conversou com os colegas e até caminhou até uma carroça que o levou ao hotel onde estava hospedado. Lá, foi atendido pelo médico local, o Dr. John Martin Harlow, que ficou atônito com o que viu. Imagine a cena. Um homem com um buraco atravessando o crânio, falando normalmente, consciente, até fazendo piadas. O próprio Gage teria dito: "Aqui está trabalho suficiente para você, doutor." O médico limpou as feridas e tentou conter a infecção que logo começou a se espalhar. Phineas entrou em estado febril e quase morreu nos dias seguintes. Mas, contra todas as previsões, sobreviveu. Sem cirurgia cerebral, sem anestesia moderna, sem antibióticos, apenas com cuidados básicos e uma impressionante resistência física. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Aos poucos, familiares e amigos começaram a notar que algo havia mudado profundamente. Gage não era mais o mesmo homem. Antes do acidente, era calmo, responsável e sociável. Depois, tornou-se impulsivo, grosseiro, impaciente e até agressivo. Ele perdeu a capacidade de tomar decisões com responsabilidade, fazia escolhas erráticas e parecia incapaz de controlar seus próprios impulsos. Foi então que um dos médicos que acompanhou o caso escreveu a frase que ecoaria pela história: "Phineas Gage não é mais Phineas Gage." Hoje sabemos que a região do cérebro danificada no acidente foi o lobo frontal, mais precisamente o córtex pré-frontal, uma área essencial para o comportamento social, planejamento, tomada de decisões e controle dos impulsos. Na época, porém, a ciência ainda não compreendia completamente a função das diferentes regiões do cérebro. O caso de Gage foi revolucionário. Foi a primeira evidência clara de que partes específicas do cérebro controlam aspectos específicos da personalidade e do comportamento. Gage se tornou um enigma vivo. Durante um tempo, ele foi exibido como atração em feiras e exposições, mostrando a famosa barra de ferro que o atravessou, que ele mantinha consigo até a morte. Depois, mudou-se para o Chile, onde trabalhou como cocheiro por alguns anos. Isso indica que, com o tempo, ele pode ter recuperado parte do controle emocional e da estabilidade. Uma prova precoce do que hoje chamamos de neuroplasticidade, menos a incrível capacidade do cérebro de se reorganizar e se adaptar. Apesar disso, Gage nunca mais
foi o mesmo homem de antes. Ele retornou aos Estados Unidos por volta de 1859, já com a saúde debilitada. Um ano depois, em maio de 1860, sofreu uma série de convulsões e faleceu aos 36 anos de idade. Mas a história não termina aí. Seu corpo foi enterrado, mas alguns anos depois, seu crânio foi exumado e doado, com permissão da família, ao Museu de Medicina da Universidade de Harvard. Lá, até hoje, estão expostos o crânio de Phineas Gage e a barra de ferro que o atravessou. Dois objetos que contam uma história real, quase impossível de acreditar. Grocas a Gage. A ciência entendeu que o cérebro não é um órgão homogêneo, e sim composto por áreas especializadas. A partir de seu caso, surgiram os primeiros estudos de neuropsicologia, uma área que investiga como lesões cerebrais afetam o comportamento humano. Hoje, casos semelhantes são tratados com equipamentos avançados, tomografias, ressonâncias e neurocirurgias de precisão. Mas tudo começou ali, no século XIX, com um operário humilde que sobreviveu a um dos acidentes mais impressionantes da história. E o mais fascinante é que o caso de Phineas Gage não nos ensina apenas sobre o cérebro menos, mas também sobre a identidade humana. O que nos torna quem somos, nossa personalidade, nossas emoções, nossa capacidade de decidir entre o certo e o errado. Tudo isso pode ser alterado por um dano físico no cérebro. Isso levanta questões profundas sobre consciência, livre-arbítrio e até mesmo sobre o conceito de alma. Afinal, se uma mudança no cérebro muda quem somos, onde exatamente mora a nossa essência? Essa história nos lembra que nós somos, em grande parte, o nosso cérebro. Nossos pensamentos, emoções e comportamentos são resultados de milhões de conexões neurais, trabalhando em harmonia menos, e qualquer dano nesse sistema pode alterar completamente quem somos. Phineas Gage virou símbolo da complexidade humana. Ele era a prova viva de que o cérebro é ao mesmo tempo frágil e incrivelmente resistente, capaz de se adaptar, de sobreviver a ferimentos impensáveis, mas também vulnerável a transformações radicais quando atingido. E assim, de forma trágica e inspiradora, um trabalhador comum entrou para a história como um dos pacientes mais importantes da ciência moderna. E você? Já conhecia essa história? O caso de Phineas Gage ainda nos faz refletir até que ponto nosso comportamento é controlado por quem somos ou pelas estruturas do nosso cérebro. Comente aqui embaixo o que você achou dessa história.